Amados, a palavra do Senhor fala... A palavra do Senhor nos fala sobre a importância de nós meditarmos no nosso coração. E diz assim: cogito ergo sum, penso logo existo. Essa foi a conclusão de Descartes, um matemático e filósofo francês. E ele fez essa declaração, penso e logo existo, quando ele estava em dúvida sobre a sua própria existência. Ele acabou concluindo que ele existia porque ele pensava. Você já parou para pensar a força do pensamento e o impacto que pode ter na sua vida? Um estudo declara que o ser humano pensa cerca de 6.200 pensamentos por dia. Você sabia que você pensava tanto assim? Quantos pensamentos? Você já parou para se dar conta quantos desses 6.200 pensamentos aí são bons ou são ruins, são positivos ou negativos aí na sua vida? Um artigo da revista Forbes, de 3 de fevereiro desse ano, declara que os nossos cérebros divagam 50% do tempo. Olha que coisa! E um projeto chamado Track Your Happiness, Monitore Sua Felicidade, concluiu que nossas mentes quase sempre divagam para pensamentos negativos. Então vejam, essa questão da gestão do pensamento é uma coisa que interessa muitos grupos. A gente vê o pessoal da área de recursos humanos, o pessoal da área de psicologia, grupos de trabalho, grupos terapêuticos, grupos religiosos, todos tentando descobrir, elaborar fórmulas de como extrair o máximo do seu pensamento, da sua concentração. E eu queria conversar exatamente sobre isso com vocês ali no Salmo de número 19. Eu quero ler somente o último versículo do Salmo, o versículo de número 14, Salmo 19, 14, vai nos dizer assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha, meu resgatador. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu resgatador. Queridos, esse salmo é um salmo lindíssimo, é um salmo de Davi, é um salmo de uma profunda reflexão. Davi, ele está ali no momento contemplativo, no momento em que ele está pensando no Senhor, está pensando nas maravilhas de Deus, está pensando na criação, e ele está com seu coração aberto, refletindo em uma posição contemplativa, né, pensando nas coisas do Senhor. E nesse salmo ele vai falar várias coisas tremendas. Ele vai começar esse salmo falando sobre os céus anunciando a glória de Deus e o firmamento anunciando as obras das suas mãos. Ele vai falar que mesmo sem palavras, a voz do Senhor se faz conhecer por toda a terra. Ele vai falar sobre as obras da criação, sobre o sol, que ali o Senhor arma uma tenda. Ele vai falar sobre a lei do Senhor que é perfeita. Ele vai falar sobre os juízos, sobre os mandamentos do Senhor, que são lindos e que por meio deles o homem adquire experiência, o homem prospera. Ele vai falar sobre a própria natureza humana. Ele reconhece que tem os seus pecados. Então, ele vai mostrando todas essas coisas e nesse estado de profunda reflexão e contemplação, quando os pensamentos dele se voltam para tudo que Deus fez, para aquilo que o Senhor representa para a sua vida, para os seus mandamentos e a sua lei, ele conclui esse salmo então dizendo exatamente isso. Ele conclui com uma oração. Qual que é a oração dele aqui? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor. Eu achei muito linda essa oração de Davi, porque
o mais profundo do coração de Davi tem um desejo de agradar ao Senhor. Quantos aqui querem agradar ao Senhor? E a gente fica pensando, como que a gente agrada a Deus? Preguei aqui algumas semanas atrás sobre o cuidado que nós devemos ter com o uso da nossa língua, né? 1 Pedro 3,10 vai dizer assim: quem quer ver dias felizes, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem falsidade, de falarem dolosamente. Então nós falamos naquele dia sobre os benefícios de cuidar da língua, nós falamos sobre o impacto que o mau uso da língua pode ter sobre nossa vida. E como que isso inclusive desagrada ao Senhor se nós não fizermos o uso correto da nossa língua. Mas veja o que Davi está falando nesse salmo. Ele diz: Senhor, não apenas que as palavras da minha boca produzam alegria, produzam prazer ao teu coração, mas também aquilo que eu penso, a meditação do meu coração. Eu não sei se você já pensou sobre isso, se você já se preocupou com isso como Davi se preocupou. Eu não sei se você já parou algum momento para dizer assim: puxa, será que aquilo que eu estou pensando é algo que agrada a Deus? Às vezes a gente não se preocupa muito com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos ninguém vê, ninguém ouve. Só nós sabemos o que estamos pensando. E por esse fato, por ser algo extremamente secreto, muitas vezes nós não damos a devida importância às meditações, ao pensamento, aos pensamentos que passeiam pelo nosso coração. Mas quando eu li esse salmo aqui, eu fiquei pensando nessas palavras de Davi e eu também tive o mesmo desejo. Eu comecei a pensar: Senhor, de fato, se eu penso 6.200 pensamentos por dia, eu quero que cada um desses pensamentos produza uma alegria ao teu coração. Tem o cântico do Jesus Adriano Romero que ele fala isso, né? Que o Senhor encha cada um dos meus pensamentos. Você já parou para pensar que de repente você se pegou num momento da sua vida, do seu dia, que veio um pensamento e aquele pensamento se transformou numa meditação, numa reflexão, mas não positiva, uma reflexão negativa, que você deu corda, deu alimento, continuou pensando sobre algo que não era bom e de repente você se sente com vergonha de Deus e diz: como que eu, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, estou deixando a minha mente, esses pensamentos vagarem, permearem a minha mente e o meu coração? Então, queridos, eu creio que nós, como homens e mulheres de Deus, não podemos ter uma vida, não podemos ter um coração cuja meditação seja como essa estatística aqui, 50% do tempo divagando e a maior parte tendendo para aquilo que é negativo. Nós devemos ter uma meditação que agrada ao Senhor. Essa era a preocupação de Davi. E que essa seja a minha preocupação e a sua preocupação a partir de hoje, à medida que nós entendemos o que a palavra de Deus fala sobre isso. E conversando com o Senhor, falando, refletindo sobre isso, o Senhor começou a me ensinar mais sobre a importância da meditação do nosso coração. Eu fui ver o dicionário de línguas Oxford, define meditar como o ato ou efeito de meditação, como ato ou efeito de meditar, de pensar com grande concentração de espírito. No aspecto religioso, o dicionário diz que é o exercício espiritual que prepara para a contemplação, ou seja, para essa profunda reflexão. E Provérbios 4:23 é muito conhecido, diz assim: de tudo que você precisa guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Eu li um tempo atrás um livro chamado Cérebro Desconhecido, de um médico, um cientista chamado Elion Povo. E ele fala do intestino
como sendo um segundo cérebro que nós temos, porque é um órgão tão espetacular que nós temos dentro de nós, e ele tem tantas funções importantes para a nossa vida, e ele vai discorrendo nesse livro sobre todos esses aspectos, essa funcionalidade do intestino. Inclusive, ele fala que no nosso intestino é produzido uma grande parte de um neurotransmissor da alegria, a serotonina, ali aquele que regula o sono, que regula o seu humor. E ele vai falando sobre muitas coisas, mas entre muito que ele fala ali do intestino, ele fala de uma habilidade muito especial daquele órgão, que ele chama permeabilidade intestinal. O que é essa permeabilidade intestinal? É a capacidade do intestino filtrar exatamente o que deve entrar e o que não deve entrar no seu organismo, passar para a sua corrente sanguínea e, enfim. O intestino, ele, através dessa permeabilidade, ele tem a capacidade de permitir que os nutrientes, aquilo que é importante, aquilo que vai te produzir uma boa saúde, seja filtrado e entre no teu organismo. Ao mesmo tempo que ele fornece uma barreira para impedir que toxinas, que coisas ruins entrem no teu organismo. Mas quando essa permeabilidade ela entra em um desequilíbrio, ela acaba sendo aguçada, ou seja, ela aumenta, ela permite que aquilo que não deveria entrar passe a entrar na tua corrente sanguínea, no teu organismo. E aquilo que deveria entrar, que é bom, acaba deixando de entrar. E ele fala que essa permeabilidade ela é afetada de acordo com o que nós comemos. Se nós comemos alimentos ricos em radicais livres, a gente aumenta essa permeabilidade. Então, não somente aquilo que é bom entra no teu organismo, mas vai entrar também um monte de coisa ruim, toxinas, coisas venenosas que vão afetar a tua saúde e fazer mal a você. E quando eu pensava sobre isso, eu pensei exatamente que o nosso coração, a nossa atitude como crentes, a gente precisa ter também essa permeabilidade do que entra no nosso coração. É preciso que haja um filtro quanto aos pensamentos. Os pensamentos não podem ter livre trânsito no nosso coração. Essa é a preocupação de Davi. Quando ele diz, Senhor, que a meditação do meu coração seja agradável ao Senhor. Davi estava empenhado em filtrar o que ia entrar no seu coração, que pensamentos, que meditação ele faria. E se a gente não tiver esse filtro, queridos, acaba entrando toxinas espirituais na nossa alma, que vão afetar nossas emoções, os nossos relacionamentos, o nosso humor, a nossa alegria, a nossa vida com Deus. Eu creio que o Senhor quer nos levar a um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Isso tem a ver não apenas com o controle da língua, mas também com o controle que eu exerço sobre os pensamentos que entram no meu coração. É muito fácil, queridos, a gente ter uma mente volúvel, onde os pensamentos entram e saem sem qualquer critério ou controle. Todos nós aqui já entramos em algum lugar ou em vários lugares onde é exigido um rígido controle de quem entra e quem sai, não é verdade? Quanto mais séria aquela repartição, mais ela vai exigir, ela vai pedir o seu documento, vai saber se você tem horário marcado para entrar ali ou não. Tudo isso visa o quê? Questão de segurança. Quando você vai pelos aeroportos, você vai para uma viagem para uma outra nação, você passa pelos scanners ali, né? Eles vão verificar se existe alguma arma no seu corpo, alguma coisa que ofereça um risco. Eles vão passar suas malas pelas máquinas de raio-x para ver se não tem algum item ali que pode colocar em risco. Então todo esse controle de entrada visa a segurança. Por que nós não deveríamos ter também um controle do que entra no nosso coração, visando exatamente a segurança, a saúde da nossa vida, dos nossos relacionamentos? E aí o Senhor começou a me falar exatamente sobre viver um estilo de vida
viver com um coração contemplativo, com esse coração que reflete, com esse coração que se volta para Ele. Quando eu falo, queridos, uma vida contemplativa, um coração contemplativo, eu me refiro a você voltar toda a sua atenção, os seus pensamentos, os seus sentidos. Você está sensível àquilo que Deus quer comunicar com você ao longo do dia. Para você ter um estilo de vida assim contemplativo, não significa que você precisa virar um monge, um ermitão e ir para um monastério e se isolar ali, sair longe de todo barulho. Não, mas ao longo do dia, nas suas atividades, em vários momentos do dia, você pode permitir que os seus pensamentos, que a sua mente, o seu coração sejam atraídos para aquilo que Deus está querendo falar, está querendo te mostrar. E Ele vai comunicar coisas profundas ao seu coração, pensamentos e meditações, através de diferentes momentos do seu dia. E eu percebi que foi exatamente, queridos, em momentos de contemplação, quando eu permiti que minha mente e meu coração se voltassem para Deus, esses são momentos onde o Senhor fala muito comigo, traz muita revelação sobre o seu caráter, sobre a sua palavra, sobre os seus feitos, sobre os seus atributos. Então eu comecei a valorizar isso ao longo do dia e comecei a fazer um esforço intencional para permitir que ao longo do dia, em muitos momentos, todo o meu ser esteja voltado, esteja atento para aquilo que o Senhor quer falar. E quando eu permito isso, eu acabo entrando assim num estado de meditação na presença do Pai. Né? De ouvi-lo, de perceber o que o Espírito de Deus está falando. Amados, Jesus falou que nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Quando ele ora lá em João capítulo 17, ele vai falar isso. Mas eu fiquei pensando como é viver nesse mundo sem ser desse mundo. Como que a gente pode estar interagindo com as coisas do dia a dia, com o trabalho, com pessoas e tudo mais, com as coisas pertinentes desse mundo e ao mesmo tempo manter uma atitude contemplativa, de conexão com o Espírito Santo, com aquilo que Deus quer falar. É exatamente aí que entra essa questão da meditação do coração e da atitude contemplativa. Então, deixa eu colocar assim para você. Nós nos movemos nesse mundo usando os nossos órgãos sensoriais. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós provamos, o que nós tocamos, o odor que nós sentimos. Esses órgãos, eles lançam para o nosso cérebro informações que desenvolvem, então, uma possível meditação. Vou te dar um exemplo. De repente você está passando numa rua e você ouve uma música que foi muito tocada há muitos anos atrás, num tempo da tua vida, e aquela música automaticamente te remete para um local, para uma lembrança, para um momento da sua vida, e de repente aquele pensamento, aquela música que o órgão do sentido, o seu ouvido, trouxe à sua memória, você começa a refletir e pensar, e aí de repente você está meditando sobre uma época da tua vida, não acontece assim? Ou às vezes um alimento, você prova e diz, puxa, isso aqui era igual a comida que minha mãe fazia. E você lembra daquele momento precioso da tua infância. Um dia a Claudinha fez lá uma geleia de goiaba e eu lembrei da minha infância, quando a minha mãe fazia geleia de goiaba, eu passava no pão e comia, eu gostava. Aquele me remeteu àquele momento especial. Então os órgãos sensoriais, eles ativam esse gatilho que nos trazem pensamentos que podem se tornar numa meditação, numa reflexão. E de repente a gente pode ficar um tempo ali pensando nisso. Então no mundo a gente se move através desses órgãos sensoriais. Mas na conexão com Deus, a gente se move através da atitude contemplativa. Quando o Espírito de Deus vai falando conosco. Então assim, a gente cumpre aquilo que Jesus diz, nós não somos do mundo, mas vivemos nesse mundo. Então, a gente se movimenta aqui
recebendo informações através de todos esses órgãos do sentido e, ao mesmo tempo, através de uma atitude contemplativa, a gente recebe informações do alto. Deixa-me colocar uma analogia para ajudar a entender o que eu quero dizer. Todos aqui conhecem GPS, todos devem ter aí no seu smartphone, né? E eu gosto muito de utilizar o GPS, não porque às vezes eu não conheço a rota ou o caminho, muito embora conhecendo, eu uso porque esse aparelho, o GPS é a sigla para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. É isso que significa GPS. O que ele fala? Ele é a união de informações que vêm do alto, transmitidas por um satélite, mostrando o seu posicionamento, e ele combina com informações que vêm de uma conexão da internet. Junta essas informações e ele te permite você ter acesso a informações que os teus órgãos sensoriais estariam limitados de alcançar. Por exemplo, você vai dirigindo o seu carro e se você tem um GPS ativado ali, ele vai te dizer, olha, a tal altura tem um obstáculo na pista. Seja um buraco, seja um acidente, seja um congestionamento, seja um guarda com um pardal lá para te multar. Ele vai te dar informações que você não teria. Não é? Então ele te permite você se antecipar a uma situação. E o Senhor me ensinava, usando essa analogia do GPS, que assim deve ser a nossa vida. Nós quando eu conduzo o carro, eu estou usando aqui os órgãos do sentido, que me permitem ver, ouvir sons, sentir a temperatura, mas tem informações lá na frente que eu não tenho acesso, de uma forma como eu preciso de um recurso extra. E aí o GPS me fornece isso. Da mesma forma, nós nos conduzimos nessa vida através dessas percepções que nós temos do nosso organismo, mas eu posso ter acesso a informações extras que vêm do alto, não de um satélite, mas que vêm do alto, do Pai das Luzes, e que vêm de uma conexão, não com a internet, mas com o Espírito de Deus. Eu lembro que recentemente fizemos uma viagem a Santos e eu coloquei ali o GPS na saída para pegar a rodovia sentido São Paulo. Eu decidi ignorar as informações do GPS porque sabíamos o caminho convencional de saída. O que eu não sabia é que quando eu cheguei naquele ponto, onde eu sempre ia, estava interrompida por causa de uma obra que tem ali, que está sendo feita ali na linha verde. E aquilo me custou quase meia hora até eu achar, fazer toda a volta para sair como eu deveria. Mas o GPS já sabia. Ele já tinha apontado um outro caminho. Então o Senhor me falava muito sobre isso. Sobre nós andarmos nesse mundo através desses sentidos, mas através de uma atitude contemplativa, de um coração que medita naquilo que o Senhor quer fazer, a gente ter acesso a informações privilegiadas. Como que acontece isso na prática, queridos? Às vezes você está andando por um determinado local e quem sabe uma cena que você vê, o Espírito de Deus toma aquela cena e assim como os teus órgãos sensoriais te dão um gatilho para você refletir alguma coisa, o Espírito de Deus te dá um gatilho para te ensinar sobre algo. Seja numa expressão de louvor, quando você vê uma ave cantando e você se une ao coral divino da criação, louvando a Ele junto com aquela ave, seja através do sorriso de uma criança, seja através de um episódio, um evento que está acontecendo, e o Senhor começa a te falar, e muitas coisas o Senhor começa a derramar no meu coração. E aquilo que Ele começa a falar se transforma numa meditação. E eu começo a aprender, eu começo a ouvir a voz do Espírito de Deus me ensinando sobre muitas coisas. Essa é uma atitude contemplativa e ela é profundamente enriquecedora no nosso relacionamento, no nosso amadurecimento com o Senhor. Então, ao mesmo tempo que eu estou me conduzindo no mundo, fazendo os meus afazeres, as minhas tarefas, me dirigindo para algum local, ao mesmo tempo eu estou recebendo informações que vêm dessa conexão com o Espírito de Deus, que vem do alto, e o Senhor vai ensinando a minha vida.
Aliás, a gente poderia até mudar a sigla, então, do GPS aqui, quando a gente se trata dessas informações espirituais, para GPS, guiados pelo Senhor. Olha aí. Que a sua vida no dia a dia seja marcada por muitos momentos como esses, em que você não está com os olhos só no para-brisa, de repente você volta os teus olhos para o GPS espiritual, né? Você volta os teus sentidos, né? O teu pensamento, e aí a partir do momento que você volta o teu pensamento para o Senhor, ali você vai ter acesso a informações privilegiadas, você vai se antecipar a situações. Às vezes o Senhor vai abrir os teus olhos, os teus ouvidos e dizer, filho, cuida, que você vai enfrentar certa situação hoje. E aí você se antecipa, você já está preparado, você já vai numa atitude de oração. Ainda que você tenha que passar por aquela situação, você vai passar por ela se conduzindo de uma forma prudente. Os irmãos estão entendendo? Faz sentido isso? Porque é muito comum, queridos, é muito fácil a gente viver a vida numa distração completa, tendo os nossos pensamentos simplesmente sendo levados à deriva como um barco, sem qualquer controle. Eu penso qualquer coisa que vem na minha vida. E você, de repente, está dando risada de algo que não é motivo de dar risada. Alguém leva um tombo e você ri, e aí você vai dizer assim, puxa, mas será que isso aqui agrada a Deus, esse tipo de pensamento? Então, quando você está assim distraído, você não consegue ter uma meditação como Davi desejava. Que a meditação do meu coração agrade ao Senhor. E o meu desafio para você nessa manhã é que você saia daqui com uma decisão de dizer, eu vou, a partir de hoje, não mais ter uma mente com os pensamentos sem qualquer controle. Mas eu vou exercer uma ação intencional para conduzir a minha mente ao longo do dia a estar conectada, não com satélite, mas com os céus, conectada com o Espírito de Deus. E através dos impulsos, das palavras, daquilo que o Senhor quer falar comigo, aquilo vai se transformar em meditações profundas. Amados, eu quero dizer para vocês, muitas vezes eu chego ao final do dia, assim, houve um verdadeiro download, de banda larga na minha vida, tanta coisa que eu não tenho condição nem de processar. Porque eu me permito ter essa conexão. Isso é muito bom, isso enriquece muito o meu relacionamento com o Senhor. Então o Senhor me levou ali para Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Enquanto o Senhor me ensinava todas essas coisas, me falava sobre essa analogia do GPS, a questão de estar conectado com o alto, ele me levou a esse texto que diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isso é viver nesse mundo, porém conectado com as informações que vêm do alto. A palavra de Deus, ela nos chama para a responsabilidade quanto ao uso que nós fazemos da nossa mente, do nosso coração. Como eu te falei, é fácil você dizer, eu não me importo com isso, porque ninguém sabe o que eu estou pensando, mas Deus sabe. E não somente Deus sabe o que você está pensando, como Ele sabe que os pensamentos que permeiam o seu coração têm a capacidade de virar toxinas que vão entrar na tua vida, no teu relacionamento espiritual e te prejudicar. Deus sabe que os pensamentos que entram no teu coração têm a capacidade de dar munição para demônios explorar a sua vida. Como assim, pastor André? Claro. Quantas pessoas têm pensamento de suicídio? Pensamento de depressão? Pensamentos de autodepreciação? Quantas pessoas têm pensamentos de negativos que acham que nunca vão alcançar nada na vida? De onde vem isso, gente? Qual é a origem disso?
Será que Deus não está interessado com o que você pensa, com o que você medita no seu coração? Davi estava preocupado. Davi estava dizendo, Senhor, que não somente o que eu falo, que tem o poder de matar ou de construir, como diz a palavra de Deus, né? A morte e a vida está no poder da língua, mas ele diz assim, também que aquilo que eu penso, a meditação do meu coração, produz alegria, seja agradável ao Senhor. E às vezes, quando a gente não tem esse controle, quando a gente não é cauteloso quanto ao que a gente pensa, de repente, pensamentos que parecem inocentes no primeiro momento, mas são perigosos depois, porque eles vão se avolumando, eles vão produzindo meditações que não agradam a Deus. Às vezes você começa a pensar fantasias que não são boas. Você começa a pensar com ansiedade, com medo, com preocupação. Tudo isso está no campo dos pensamentos. Olha aí o que diz Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, olha como que a palavra de Deus se preocupa com aquilo que você e eu pensamos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. Queridos, eu entendi a importância não apenas de cuidar do uso da língua, mas também do que eu medito no meu coração. Se eu não for intencional quanto a exercer um controle dos pensamentos na minha vida, o meu coração vai estar vulnerável a qualquer tipo de pensamento, como falei para vocês, pensamentos de fantasias, críticas, dúvidas, julgamentos, divagações, enganos. Aliás, se você exercer um controle sobre o que você pensa, vai ser mais fácil você cuidar do que você fala. Porque a língua fala do que está cheio do coração. Há um ditado popular que diz que uma mente vazia é a oficina do diabo. É isso mesmo, e é verdade. Uma mente vazia é uma oficina do diabo. Então, esse estilo de vida contemplativa, à medida que você se disciplina, que você começa a criar um novo estilo de vida, onde ao longo do dia você pode estar fazendo as suas atividades, mas você permite que a tua mente esteja conectada nesse GPS espiritual, os estímulos que vão vir para o seu coração e vão se transformar em meditação vão ser estímulos bons. Porque o diabo sugere no ouvido das pessoas determinados pensamentos. Ele veio para isso, para roubar, matar e destruir. Lembram daquela situação com o rei Acabe, que tinha os profetas ali profetizando de acordo com a conveniência de Acabe? E aí um espírito diz assim, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. O inimigo ele vem para sugerir mentiras, sugerir engano. E isso afeta as pessoas, porque pensamentos de mentira ele vem dizendo assim, olha, você é feio, você não é perfeito. Aí a pessoa começa a ouvir aquilo e começa a se sentir mal. Ela começa a pensar que todo mundo está olhando para ela e achando que ela é uma pessoa defeituosa, imperfeita. Ou o pensamento vem dizer assim, olha, você é incapaz, você é incompetente. Aí a pessoa se sente tímida, retraída. Ela não avança para aquilo que Deus tem para a vida dela, porque ela se torna escrava de pensamentos que a origem dos mesmos são demoníacas e querem levar essa pessoa a uma condição terrível. Aí isso vai afetar o relacionamento, vai afetar a saúde. Será que nós não temos que pensar
que cuidar dos nossos pensamentos? Será que dos 6.200 pensamentos que passam aí, que permeiam pelo teu coração, você não deveria exercer controle? Será que nós devemos concordar e ser parte dessa estatística e aceitar que 50% do tempo a nossa mente fique divagando? Será que nós deveríamos aceitar essa estatística daquele projeto de monitorar a felicidade que diz que a maior parte do tempo que os nossos pensamentos estão divagando, está divagando porque é negativo? Eu creio que Davi teve aqui uma oração que agradou o coração do Senhor, quando ele disse que a meditação do meu coração seja agradável ao Senhor. Eu queria, já indo aqui para o final, queridos, dizer o seguinte, que o estilo de vida contemplativo produzirá em você um maior relacionamento com Deus, produzirá mais sensibilidade e entendimento quanto à vontade de Deus para a sua vida, vai produzir maior familiaridade para com a voz do Senhor, a tua capacidade de entender quando Deus está falando, vai produzir mais alegria e menos estresse em sua vida, vai te trazer mais revelação das verdades espirituais e vai fazer com que você seja mais assertivo nas decisões que você precisa tomar no dia a dia. Para concluirmos, eu queria deixar aqui para vocês algumas sugestões práticas de como você passar a viver um estilo de vida contemplativo, que medita, que reflete. Em primeiro lugar, revise o uso que você tem feito da sua mente ao longo do dia, no dia a dia. Revise o uso que você tem feito da sua mente no dia a dia. Como que você faz essa revisão? Você confronta o que você tem pensado ao longo do dia com Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha o que Hebreus capítulo 4, verso 12 diz. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela julga o quê? Os pensamentos e os propósitos do coração. Então, quando vier um pensamento na sua mente ao longo do dia, você confronta esse pensamento com o que a palavra de Deus diz. Automaticamente, quando você faz isso, a palavra de Deus ela é capaz de dizer esse pensamento vem de Deus ou esse pensamento não vem de Deus. A palavra de Deus é como essa espada que separa. Isso é bom, isso é ruim. Confronte os seus pensamentos com a palavra de Deus. Quando você confronta os seus pensamentos com a palavra de Deus, você vai estar exercendo um crivo, um controle. Então revise o uso que você tem feito da sua mente. O que você tem pensado? O que você tem visto? O que você tem escutado? O que você tem falado? Agrada ao Senhor? Vocês lembram que eu falei que esses órgãos sensoriais, o que nós vemos, o que nós escutamos, o que nós falamos, são órgãos que mandam informações para o nosso cérebro, que ativam gatilhos que podem se transformar numa meditação? Então, assim, eu falava isso com o Dudu ontem. Se você vai assistir um filme que ele é marcado por cenas que não são coisas que agradam a Deus, aquelas cenas elas podem despertar em você pensamentos, meditações, fantasias que vão se tornar meditações que não agradam a Deus. Se você vai ver cenas de violência, de alcoolismo, de tantas coisas assim, e você tem uma dificuldade naquela área, aquilo ali pode ser gatilhos que despertam a tua vontade, a tua meditação para pensamentos que não agradam a Deus. Então nós temos que cuidar o que nós vemos, o que nós ouvimos. Se você vai estar no meio de um grupo de pessoas que vai estar falando de piadas sujas, de comentários, ou linguajar marcado por uma linguagem baixa, pueril, ou comentários de fofoca, de crítica, de maledicência, de pessimismo.
Isso vão ser gatilhos que vão vir para o seu coração e podem se transformar em meditações, em uma meditação que não agrada a Deus e que vai tomar o teu tempo. Se você gasta muito tempo em redes sociais, vendo ali, rolando a página para cima e para baixo, vendo coisas que não agrega, aquilo pode se tornar um gatilho para meditação que não agrada a Deus. Então revise o seu dia a dia. Revise o que seus olhos veem. Revise o que seus ouvidos escutam. Se você quiser ter uma vida como Davi estava dizendo aqui, que a meditação do meu coração agrade ao Senhor, se você quer ao longo do dia estar meditando naquilo que traz alegria ao coração do Senhor, medite. Pense naquilo que você tem deixado entrar no seu coração. Segundo passo, à medida que você faz essa avaliação honesta e sincera de como você tem pensado ao longo do dia, se arrependa daquilo que não agrada a Deus e comece a orar seriamente, intencionalmente, na busca de alcançar um estilo de vida contemplativo. Veja aí o que diz Efésios capítulo 4, verso 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Olha aqui o que a palavra de Deus está dizendo. Você é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Você foi chamado para ocupar uma posição diferente. O teu pensamento, a tua mente, o teu coração tem que ser diferente. Nós temos a mente de Cristo, queridos. Como que pode, tendo a mente de Cristo, nós permitimos que pensamentos que não são de Cristo entrem no nosso coração, façam morada e consumam o nosso tempo, a nossa atenção? Terceiro lugar, se discipline treinando ao longo do dia como trazer à sua mente pensamentos de volta aos trilhos de uma meditação que agrada a Deus. Isso não vai acontecer por osmose, isso não vai acontecer por acaso. Você tem que ser intencional. Você tem que decidir, eu vou forçar a minha mente a se concentrar. Eu vou exigir isso. Davi falava, dava ordem para a alma dele, alegra-te, minha alma. Você tem que ser intencional. O profeta diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ou você pode trazer à memória aquilo que te dá desespero. O que vai ser melhor? Quanta gente aí vivendo com pânico, com ansiedade, com tantas coisas terríveis. Por quê? Porque muitas vezes estão trazendo à memória aquilo que não agrega. 2 Coríntios 10, 5 é o último versículo aqui que eu quero ler sobre essa questão de ser intencional, de treinar, de disciplinar a nossa mente. Olha o que diz aí. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, nós destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos o quê? Cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está dizendo, nós fazemos isso deliberadamente, nós controlamos a nossa meditação, nós não é o contrário, nós deixamos que a meditação controle nossa vida. É nós que controlamos os pensamentos que vão passar pelo nosso coração e dirigir a nossa vida. Os irmãos estão entendendo a seriedade, a importância disso? Queridos, se nós formos intencionais quanto a isso, nós vamos experimentar imediatamente muitos benefícios. Na forma de alegria, na forma de viver sem ansiedade, na forma de viver a vida de plenitude que o Senhor tem para nós. O Senhor falou isso, que Ele tem vida e vida em abundância. Por que as pessoas não estão desfrutando a vida de abundância que Cristo tem para nós, para cada um de nós? Muito tem a ver com o pensamento. Então, que as palavras da minha boca, que as palavras da sua boca, que a meditação do nosso coração seja agradável ao Senhor.
que a cada dia quando você acordar, como diz a canção, né, que o primeiro pensamento seja o Senhor, né? Que ao longo do dia, indo para o trabalho, que a cada momento que você senta para fazer uma refeição, que você vai compartilhar com o seu cônjuge, com os seus filhos, que você esteja sempre permitindo que o Espírito de Deus esteja falando com você, o seu coração sendo cheio de pensamentos que vão te levantar, que vão te trazer esperança, que vão te trazer alegria, que vão te fortalecer, que vão te animar. Isso vai ser um impactante, isso vai fazer uma diferença tremenda, porque você vai encontrar com pessoas e as pessoas vão vir falar com você e elas vão ouvir sair da sua boca algo que está cheio do seu coração. Se o seu coração está cheio de alegria, de fé, de confiança no Senhor, de esperança, é isso que vai sair dos teus lábios e tocar no coração das vidas. As pessoas vão dizer, puxa, que coisa diferente que há nessa pessoa. Como que é bom conversar com o Germano. Olha, eu ouço tanta coisa boa. Eu me sinto bem ouvindo o que ele fala. Agora, quantos gostam aqui de estar perto de um murmurento? Ninguém gosta, gente. A meditação do nosso coração tem um impacto não só sobre nossa vida, mas sobre aqueles que nos cercam. Amém, queridos? Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Você pode orar e responder a essa palavra que o Espírito de Deus trouxe para nós. Eu creio que o Senhor está nos entregando hoje aqui uma chave, assim, algo muito que pode ser um divisor de águas na sua vida a partir de hoje. Então aí feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor e dizer, Senhor, talvez eu nunca dei a devida atenção sobre a importância da meditação no meu coração ao longo do dia, durante todo o meu caminhar no dia a dia. Talvez eu nunca dei muita importância a essa questão da minha mente ficar divagando, os meus pensamentos ficarem flutuando. Talvez eu nunca percebi a importância de exercer um controle, um crivo sobre o que eu devo permitir entrar no meu coração e se transformar numa meditação. Talvez, Senhor, eu já permiti tantos pensamentos ruins que não agradaram ao Senhor e nem me dei conta que não agradava ao Senhor. Mas hoje a Tua palavra ela traz luz e a Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós recebemos luz sobre essa palavra. E nós queremos sair daqui com uma atitude diferente, como Davi, declarando, Senhor, que as palavras dos nossos lábios e a meditação do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, naquilo que eu fui limitado de comunicar aqui, o Senhor traga a revelação, entendimento espiritual a cada coração, para que cada um dos meus irmãos, os que estão aqui, os que nos acompanharam através da transmissão, os que vão acessar essa mensagem mais tarde, Senhor, que sejam tocados e tenham a instrução do Senhor de como serem dirigidos por esse GPS espiritual, guiados pelo Senhor, vivendo nesse mundo, mas conectados com o Senhor, atentos, sensíveis àquilo que o Senhor quer falar e ensinar, para que nós alcancemos uma vida de maturidade, para que nós estejamos mais familiarizados com a Tua voz, entendendo a Tua vontade, sendo maduros na tomada de decisões, na dependência do Senhor, Pai, e vivendo essa plenitude de vida que o Senhor tem para cada um de nós. E isso, Senhor, reflita então nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, Senhor, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, em tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Eu abençoo a Tua igreja em nome de Jesus. Amém.